Boa tarde a todos. É bom ver todos vocês. Feliz sexta-feira. O presidente está ansioso para embarcar em seu retorno histórico ao Oriente Médio, visitando a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos na próxima semana, onde irá focar no fortalecimento dos laços entre nossas nações. 8 anos atrás, a primeira viagem do presidente Trump foi para essa mesma região do mundo, onde ele apresentou sua ousada estratégia de política externa de paz através da força. Nessa viagem, o presidente apresentou seu objetivo de erradicar o terrorismo e o extremismo na região, algo que ele conseguiu realizar ao longo de seu governo. Com a derrota total do ISIS e a assinatura histórica dos Acordos de Abraão. Agora, 8 anos depois, o presidente Trump retornará para reafirmar sua visão contínua de um Oriente Médio orgulhoso, próspero e bem-sucedido, onde os Estados Unidos e as nações do Oriente Médio mantêm relações de cooperação e onde o extremismo é derrotado, dando lugar ao comércio e aos intercâmbios culturais. Essa viagem, no fim das contas, destaca como estamos à beira de uma era de ouro, tanto para os Estados Unidos quanto para o Oriente Médio, unidos por uma visão compartilhada de estabilidade, oportunidade e respeito mútuo. O presidente está muito ansioso para visitar nossos bravos homens e mulheres de farda em nossa base aérea dos Estados Unidos. Base aérea no Catar durante toda esta viagem. Ontem, o presidente Trump demonstrou a arte da negociação e garantiu um acordo comercial histórico. Apesar de todos os pessimistas que diziam que nenhum acordo seria feito, isso, é claro, acabou não sendo verdade. No 80º aniversário do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial, o presidente Trump anunciou um grande acordo. Isso proporciona às empresas americanas acesso sem precedentes aos mercados do Reino Unido, ao mesmo tempo em que fortalece os Estados Unidos. Segurança nacional. Esse acordo comercial vai expandir enormemente o acesso dos Estados Unidos ao mercado do Reino Unido, criando uma oportunidade de 5 bilhões de dólares em novas exportações para os Estados Unidos, agricultores, pecuaristas e produtores. Isso inclui mais de 700 bilhões de dólares em exportações de etanol e 250 milhões de dólares em outros produtos agrícolas, como a boa e velha carne bovina americana. O acordo compromete os Estados Unidos e o Reino Unido a trabalharem juntos para ampliar o acesso aos mercados industrial e agrícola, além de fortalecer a competitividade americana. Mais importante ainda, o acordo também garante procedimentos alfandegários simplificados para os Estados Unidos. Exportações. O Reino Unido também vai comprar 10 bilhões de dólares em aviões Boeing fabricados nos Estados Unidos como parte do acordo. Um acordo comercial como este entre os Estados Unidos e o Reino Unido estava sendo trabalhado há muitos anos, mas continuava se mostrando difícil de concretizar. Mas, graças à abordagem ousada de negociação do presidente Trump, ele conseguiu fechar o acordo. Tudo isso aconteceu por causa da implementação de tarifas poderosas pelo presidente Trump para acabar com a era da rendição econômica e equilibrar os acordos comerciais dos Estados Unidos. Os trabalhadores e as empresas americanas são os melhores do mundo e agora finalmente tem um presidente que os apoia, luta por eles e entrega bons acordos. Isso coloca eles em primeiro lugar. Este é apenas o primeiro de muitos acordos comerciais que virão. Prepare-se para mais acordos históricos e para o nosso país crescer como nunca antes. Nesse sentido, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o embaixador James Hongrier se reunirão com os principais representantes de assuntos econômicos da República Popular da China durante o fim de semana, na Suíça. Como o presidente Trump disse, os Estados Unidos e a China vêm conversando há algum tempo ao longo do governo. E agora, equipes de ambos os países vão se reunir pessoalmente para continuar as discussões. Você pode ter certeza de que o presidente Trump e sua equipe de comércio vão garantir que busquemos o melhor acordo possível para os Estados Unidos. Em outras notícias, o governo Trump acaba de anunciar um novo incentivo para que imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos se deportem voluntariamente. Imigrantes ilegais elegíveis que agora utilizarem o aplicativo CBP House para se deportarem voluntariamente terão uma maneira clara e segura de deixar os Estados Unidos. As passagens aéreas de volta para casa podem ser pagas, e eles receberão um auxílio de $1.000, assim que tivermos a confirmação de que eles deixaram nosso país. Esse novo recurso permitirá que imigrantes ilegais tenham uma saída planejada do país e possam partir o quanto antes, de forma digna. Se os imigrantes ilegais tomarem a decisão certa aqui e enviarem sua intenção de sair pelo aplicativo CBP House, passando por uma rigorosa verificação, eles serão temporariamente despriorizados para detenção e ações de fiscalização do ICE antes da data marcada para a partida. E sair voluntariamente dessa forma pode melhorar suas opções legais de imigração no futuro. Essa iniciativa também vai economizar enormes quantias de dinheiro dos contribuintes americanos.
Saídas voluntárias são muito mais econômicas do que em emoções tradicionais. Ao utilizar o aplicativo CBP House dessa nova maneira, o presidente Trump busca reduzir a necessidade de prisões, detenções e processos judiciais caros. Atualmente, o custo médio de uma emoção tradicional é de mais de $17 mil por imigrante ilegal. Nossas projeções estimam que o uso do aplicativo CBP House vai reduzir enormemente esse peso financeiro em aproximadamente 70%, permitindo que o dinheiro dos contribuintes seja redirecionado. E nossos corajosos agentes de fiscalização das leis de imigração poderão se concentrar em remover os imigrantes ilegais mais violentos que estão escondidos em nossas comunidades. Por fim, foi anunciado nesta manhã que a primeira-dama Melania Trump garantiu um investimento de $25 milhões no orçamento do presidente Trump para oferecer moradia e apoio a jovens que estão saindo do sistema de acolhimento familiar. E em reconhecimento ao 7º aniversário da senhora Trump com a iniciativa BBEST, o governo dos Estados Unidos. O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano destinou verbas para o programa Agency Foster Youth to Independence. Ontem, a senhora Trump organizou uma celebração especial para mães militares junto com o presidente, reunindo 150 mães militares de todo o país para reconhecer o serviço delas, não só em casa, mas também pelo nosso país. Para aqueles que estiveram presentes nos eventos de ontem, assim como eu, não tenho dúvidas de que vão se juntar a mim para reconhecer o quanto esses momentos foram realmente especiais. Então, vamos às perguntas. Hoje, em nosso novo assento, está Andrew G., correspondente do The Bulwark na Casa Branca. O The Bulwark é uma mídia lançada em 2019, com centenas de milhares de leitores no Substack e mais de 1 milhão de assinantes. No YouTube, Andrew, comece para a gente. Obrigado por estar aqui. Obrigado por me exceder, Caroline. O presidente publicou outro anúncio esta semana para sua moeda meme do Trump. O grupo que está promovendo essa moeda está incentivando as pessoas a comprar para concorrer a um jantar este mês com o presidente. Porque o presidente está planejando participar de um jantar para os maiores investidores da sua moeda. Olha, o presidente está cumprindo todas as leis de conflito de interesse. O presidente tem sido incrivelmente transparente com suas próprias obrigações financeiras ao longo dos anos. O presidente é um empresário de sucesso e, sinceramente, acho que essa é uma das muitas razões pelas quais o povo o elegeu para este cargo. Há algumas pessoas comprando essa moeda e vendo nela uma chance de influenciar o presidente. Uma empresa de logística disse esta semana que compraria $20 milhões em moedas para defender o livre comércio entre Estados Unidos e México. Se compram por isso, estão desperdiçando dinheiro. Olha, posso te garantir que o presidente age apenas com os interesses do povo americano em mente, colocando nosso país em primeiro lugar e fazendo o que é melhor para o nosso país, ponto final. Essa é a intenção dele, e é nisso que ele está focado. Prishin, bom te ver aqui hoje. Bem-vinda de volta. Obrigada. Fico feliz em estar de volta. Sobre essas conversas com a China, o que o presidente Trump espera dessas negociações? Ele vai ficar decepcionado se a equipe dele não conseguir fechar um acordo. Olha, o presidente confia muito no seu secretário do Tesouro, Scott Bessent, e, claro, no embaixador Jameson Greer, que também teve um papel fundamental em todas essas negociações comerciais. Acho que o sucesso de ontem, o anúncio de um acordo comercial com o Reino Unido, é um ótimo primeiro passo. Mais uma vez, muitos disseram aqui nesta sala que isso não seria possível. Agora estamos avançando com muitos outros países. Estamos conversando com dezenas de nossos parceiros comerciais ao redor do mundo. Mas, é claro, a China é um país importante, um grande jogador nesse cenário. E o presidente já disse, e ele está certo, que a China precisa dos Estados Unidos da América. Eles precisam dos nossos mercados. Eles precisam da nossa base de consumidores. E o secretário Bessent sabe que vai para a Suíça neste fim de semana com total apoio, confiança e credibilidade do presidente aqui no país. Obrigado, Caroline. 2 perguntas. Pode nos atualizar sobre os Estados Unidos? Esforços para mediar ou ter algum impacto no conflito entre Índia e Paquistão? Claro, posso sim. Isso é algo entre o secretário de Estado e, claro, agora também nosso conselheiro de Segurança Nacional, Marco Rubio, tem estado bastante envolvidos. O presidente já expressou que quer ver essa situação se acalmar o mais rápido possível. Ele entende que esses são 2 países que estão em desacordo um com o outro há décadas, muito antes do presidente Trump estava aqui no Salão Oval. No entanto, ele tem bons relacionamentos com os líderes de ambos os países e o secretário de Estado, Marco Rubio. Eu falei com ele ontem mesmo. Ele tem mantido comunicação constante com os líderes dos 2 países, tentando por fim a esse conflito. Mais uma pergunta. Ontem, vimos a notícia do novo Papa. Antes de o Papa Leão se tornar Papa Leão, ele fez alguns comentários críticos sobre o presidente Trump e sobre o vice-presidente Advanced em sua conta X.
Então saia. A Casa Branca tem alguma reação a esses comentários? O presidente deixou muito clara sua reação ao anúncio do Papa Leão. Anúncio de ontem. Muito, claro. Ele está muito orgulhoso de ter um Papa americano. Acho que foi uma surpresa para todos. Vi que a mídia ficou surpresa ao noticiar isso ontem. Mas é algo ótimo para os Estados Unidos da América e para o mundo, e estamos rezando por ele. Obrigado. Obrigado, Caroline. O presidente tem sido bastante firme em manter essas tarifas de 145% sobre as importações chinesas. Hoje, pelo trunfo social, ele disse que talvez estaria aberto a reduzir isso para 80%? Por que a mudança e como o presidente chegou a esse número de 80%? O presidente continua mantendo sua posição de que não vai reduzir unilateralmente as tarifas sobre a China. Precisamos ver concessões da parte deles também. E, novamente, esse é um dos motivos pelos quais o secretário Besson vai conversar com seus colegas chineses neste fim de semana para iniciar essas discussões presencialmente. Quanto ao número de 80%, foi um número que o presidente mencionou. E vamos ver o que acontece neste fim de semana, e sempre no esforço de transparência. Tenho certeza de que vocês ouvirão diretamente do secretário do Tesouro ou do presidente após o término dessas negociações. Jack. Obrigada, Caroline, porque a Casa Branca anunciou esse acordo com o Reino Unido antes dos detalhes finalizados. Na verdade, isso não é verdade. Eu vi o informativo. Eu também vi o acordo antes de o presidente trazer todos vocês ao Salão Oval no esforço de transparência. Vocês tiveram o presidente e o primeiro-ministro ao telefone, falando diretamente com todos vocês sobre como esse era um ótimo acordo, um acordo fenomenal. E as discussões vão continuar. Mas, como conversei ontem com a nossa embaixadora Greer, é assim que os acordos comerciais funcionam. Você estabelece um acordo inicial, define a estrutura, monta o acordo. E então, claro, você sabe. Os ITEI têm que ser cruzados e os INs têm que ser pontuados. Mas esse acordo é um bom acordo e os números já foram definidos, e todo o acesso ao mercado que acabei de mencionar vai permanecer. Mas a base de 10% ainda vai estar lá no final, quando todos os outros detalhes forem resolvidos. O presidente está comprometido com os 10% tarifa básica, não só para o Reino Unido, mas para negociações comerciais com todos os outros países. Permanente, mesmo depois que os acordos forem fechados, isso vai continuar. O presidente está determinado a manter essa tarifa básica de 10%. Conversei com ele mais cedo. Stephen. Obrigado, Caroline. Tenho perguntas sobre Nova York e uma pessoa importante. O prefeito Eric Adams está aqui hoje. Pode nos contar sobre a visita, como começou e o assunto. Há comentário da Casa Branca sobre problemas de controle de tráfego aéreo em Nova York? Tudo que posso dizer sobre Marco Eric Adams é que ele solicitou uma reunião com o presidente e o presidente estava disposto a recebê-la. Se o presidente quiser comentar sobre sua reunião privada depois, vou deixar que ele mesmo faça isso. Sim, fico feliz que você tenha perguntado sobre a FAA. Houve uma falha no sistema esta manhã, especialmente no aeroporto de Newark. Como todos sabem, eu conversei com o Departamento de Transportes. Essa falha foi causada pelos mesmos problemas de telecomunicações e software que foram levantados na semana passada. Tudo voltou ao normal após a breve interrupção e não houve impacto operacional. Estão trabalhando para resolver isso esta noite, para evitar novos problemas. Instalar nova fibra ótica de New Philadelphia. E o objetivo desse trabalho feito pelo. Quero acrescentar que este aeroporto mostra porque ontem foi feito um grande investimento no nosso sistema de aviação. Existe um plano de infraestrutura em 4 partes, que foi divulgado ontem pelo secretário de Transportes para melhorar a comunicação, vigilância, automação e as instalações deles. Eles querem substituir o sistema de telecomunicações antiquados por novas tecnologias de fibra ótica, wireless e satélite, substituir mais de 600 radares, que já ultrapassaram muito seu ciclo de vida, e resolver questões de segurança nas pistas. Eles querem construir 6 novos centros de controle de tráfego aéreo pela primeira vez desde os anos 1960, e também substituir as torres. Eles querem implementar novos hardwares e softwares modernos para todas as instalações de tráfego, para criar um sistema de plataforma comum em todas as torres. Essas mudanças são muito necessárias. Esse é um plano muito ousado do Departamento de Transportes. Acho lamentável que a administração anterior tenha ficado de braços cruzados e não tenha feito nada. Mas como somos gratos por termos um departamento de transportes, um secretário e um presidente dispostos a tomar atitudes ousadas e promover mudanças. Obrigado, Caroline. Voltando à questão da Índia e do Paquistão,
Podemos esperar que o presidente Trump entre em contato pessoalmente com os líderes desses países para tentar diminuir a tensão dessa situação? Se quando isso acontecer, certamente avisaremos vocês. Nathalie. Obrigada, Caroline. Tenho uma pergunta sobre a viagem ao Oriente Médio. Algum dos familiares do presidente, incluindo Dom Júnior, Eric ou Jared Kushner, vai acompanhá-lo? Até agora, não vejo nenhum membro da família do presidente conosco, mas a primeira família é sempre bem-vinda. São gente ótima. Estar com eles é muito bom. Não vejo os nomes deles no manifesto. Considerando que você mencionou que ele é um empresário de sucesso, você sabe se o presidente tem algum plano de se encontrar com pessoas envolvidas ou com algum dos negócios da família por lá? Ou visitar algum dos locais que serão neutros? Não que eu saiba, e deixe-me abordar a premissa da sua pergunta que ambos levantaram. Acho, sinceramente, ridículo que alguém nesta sala sequer sugira que o presidente Trump está fazendo algo em benefício próprio. Ele deixou uma vida de luxo e de comandar um império imobiliário de muito sucesso para servir ao público, não apenas uma vez, mas duas. E, novamente, o povo americano o elegeu para essa Casa Branca porque confia que ele age no melhor interesse do nosso país e coloca o povo americano em primeiro lugar. Este é um presidente que, na verdade, perdeu dinheiro por ser presidente dos Estados Unidos. Eu não me lembro de esse tipo de pergunta ter sido feita ao meu antecessor, um político de carreira que claramente lucrava com este cargo. Isso não é o que o presidente Trump faz. E essa Casa Branca se mantém nos mais altos padrões éticos. Phil, obrigado. Há uma reportagem da Reuters dizendo que os Estados Unidos estão em conversas com Israel sobre uma administração pós-guerra americana em Gaza. Isso é verdade? Essas conversas estão em andamento? Estamos em comunicação e diálogo constantes com nossos colegas, aliados e amigos em Israel. Ron DeSantis esteve aqui na Casa Branca ontem, reunindo-se com membros da equipe do presidente Trump. Quanto à situação em Gaza, o presidente e toda a sua equipe de segurança nacional deixaram isso muito claro. Queremos ver os reféns sendo libertados de Gaza. Essa é uma prioridade para essa administração. Quanto ao que isso significa exatamente, e até mesmo indo além disso, não vou entrar em detalhes de planos que, sinceramente, podem ou não ter sido sequer propostos. Mas posso enfatizar o que o presidente tem de mais importante em seu coração neste momento, que é a libertação de todos os reféns em Gaza. Também houve críticas conservadoras a alguns desses impostos sobre o sal, o teto do imposto. O líder da maioria, Steve Scalise, disse que quer trazer de volta a dedução de impostos estaduais e locais. O que isso significa? Abre aspas, 45 estados subsidiam 5 estados com impostos muito altos impostos por governadores de esquerda. Ele está errado? É justo pedir para a Indiana republicana socorrer Nova York democrata? Olha, essa é uma discussão que ainda está acontecendo no Congresso. Eles estão vendo que há muita discordância no Capitólio agora sobre a proposta do imposto sobre o sal e vamos deixar que eles resolvam isso. Quanto às disposições fiscais no projeto de reconciliação, as prioridades deste presidente, ele as deixou incrivelmente claras. Sim, imposto sobre gorjecas para nossos trabalhadores de serviços que tanto se esforçam. Sim, imposto sobre a previdência social para nossos idosos merecedores que trabalharam a vida toda para contribuir com esse sistema. Sem imposto sobre. Ora essa para os americanos trabalhadores também. E há uma infinidade de outras prioridades que o presidente quer ver nesse projeto de lei. Qualquer um que se oponha a esse projeto estará se opondo ao maior corte de impostos da história dos Estados Unidos. Eles estarão votando para aumentar os impostos em cerca de 4 trilhões de dólares para a classe média deste país. E estamos ansiosos para responsabilizá-los por isso. Todos no Capitólio, de ambos os lados do corredor, deveriam apoiar as prioridades fiscais do presidente. Pode prosseguir. Claro, vá em frente e depois eu te passo a palavra. Sobre uma postagem, o presidente diz que tarifas de 80% podem cair. Um anúncio já reduziria as tarifas. É isso que ele espera dos chineses? Não foi isso que o presidente disse. Ele disse que o número de 80% pode soar bem para ele. Ele está em contato constante com o nosso secretário do Tesouro, que vai liderar as negociações dele neste fim de semana. Historicamente, os chineses consideram a própria reunião uma vitória. O que seria considerado uma vitória para o presidente nessas reuniões deste fim de semana? Um bom acordo para o trabalhador americano e para o povo americano.
Vai em frente, Caroline. Sobre o projeto de reconciliação, pode detalhar a posição do presidente, especialmente sobre o regime tributário? Porque na postagem dele no Trufe Social, ele disse hoje de manhã que aceitaria até mesmo um pequeno aumento de impostos para os ricos, mas depois afirmou que os republicanos provavelmente não deveriam fazer isso, mas que ele não se opõe se eles fizerem. Então, o que exatamente ele quer? Ele quer que aumentem as alíquotas de impostos? O presidente quer cortes de impostos, os maiores cortes de impostos da história. Ele quer estender seus cortes históricos de impostos de 2017. E ele quer ver todas as outras prioridades fiscais que acabei de mencionar para você incluídas nesse projeto de lei também. Quanto à proposta de política que você está mencionando, o presidente já disse que, pessoalmente, não se importaria de pagar um pouco mais para ajudar os pobres, a classe média e a classe trabalhadora deste país. Eu acho, sinceramente, que essa é uma posição muito honrosa. Mas, novamente, essas negociações ainda estão acontecendo no Capitólio e o presidente vai se manifestar quando achar necessário. Encoraja classificação mais alta e imposto maior a quem ganha mais. O presidente já deixou clara sua posição pessoal sobre esse assunto. Miguel. Senhor Caroline, chefe do presidente. O presidente fala com líderes Capitólio. Eu fiz uma viagem ao Oriente Médio. Ele mencionou que querem nomear o Golfo Pérsico para Golfo da Arábia. O Irã agora está dizendo que fazer isso terá a ira de todos os iranianos. Você pode falar sobre o apoio que o Golfo da Arábia tem na região e por que isso é importante para o presidente? Bem, antes de tudo, o presidente disse que ainda não tomou uma decisão. Isso saiu nas notícias. Vocês todos perguntaram para ele sobre isso. E ele disse que ainda não tinha certeza. Então ele ainda não tomou uma decisão definitiva sobre isso. E em segundo lugar, Caroline, o presidente demonstrou apoio aos refugiados sul-africanos que estão vindo para os Estados Unidos na próxima semana. Você pode falar sobre do que esses refugiados estão fugindo e por que isso é uma prioridade para o governo? Bem, o presidente, na verdade, assinou uma ordem executiva sobre esse assunto. Meu escritório pode te enviar isso depois, Michael. A África do Sul. Esse grupo na África do Sul tem enfrentado perseguição racial. Na verdade, o governo de lá prometeu tomar as terras agrícolas que eles possuem. E por isso o presidente tem falado bastante sobre esse assunto. Quanto a mais detalhes sobre pedidos de refúgio e asilo, eu recomendaria que você procurasse o Departamento de Estado. Posso compartilhar um pouco? Pode falar. Tenasray. Obrigado, senhor. A administração tem alguma resposta à notícia de hoje de que um juiz federal ordenou a libertação imediata de Jameson Ostur da detenção, especialmente considerando os comentários de que o governo não apresentou nenhuma evidência, além de um artigo de opinião que o Ostur escreveu no ano passado. Vou precisar consultar o Departamento de Segurança Interna sobre esse caso específico, mas acho que nosso posicionamento geral já ficou bastante claro. Juízes de instâncias inferiores não deveriam ditar a política externa dos Estados Unidos e acreditamos plenamente que o presidente e o Departamento de Segurança Interna estão totalmente dentro de seus direitos legais ao deportar imigrantes ilegais. Quanto à revogação de vistos, o secretário de Estado também tem esse direito. É um privilégio, não um direito, vir para este país com um visto. Vou verificar esse caso. Meu escritório vai passar os detalhes, claro. Caroline, ontem parece que o governo começou a desmantelar a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo. Essa é a agência federal, independente, que faz os recalls e é responsável pela segurança dos produtos. O governo não acredita que é importante, sabe, manter brinquedos e berços seguros. Quero dizer, você é uma mãe jovem, tirando o produto do mercado. É uma agência federal. De qual poder? É do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? O presidente dos Estados Unidos. Ele tem o Congresso. Ele tem o direito de demitir pessoas dentro do Poder Executivo. É uma resposta bem simples. Francisca. Obrigada. Uma de política externa e depois uma questão de política interna, sobre a viagem do presidente na próxima semana. Ele está planejando se encontrar com o presidente da FIFA, seja na Arábia Saudita ou no Catar. E se sim, você pode detalhar? O presidente tem várias reuniões com muitas pessoas quando está lá. Podemos verificar a agenda e avisar se o presidente da FIFA estará lá na próxima semana. Não tenho certeza, mas podemos conseguir resposta para você. Como você sabe, o presidente participou de uma reunião da Força-Tarefa da FIFA na Casa Branca esta semana. No âmbito doméstico, você poderia explicar por que o administrador da FEMA foi removido do cargo esta semana? Isso é uma questão de pessoal relacionada ao Departamento de Segurança Interna, mas pelo que entendo, esse indivíduo prestou depoimento, dizendo algo que era contrário ao que o presidente acredita em relação aos objetivos desta administração quanto à política da FEMA.
Queremos garantir que todos estejam promovendo os objetivos da administração. Para detalhes, encaminho ao Departamento de Segurança Interna. Nossos excelentes secretários de gabinete cuidam das questões de pessoal. Claro, lá no fim. Obrigado. Ajuda não entra em Gaza há 10 semanas. Israel diz que essa é uma política para pressionar o Hamas nas negociações em andamento. Essa é uma política que esta administração apoia? O presidente respondeu a isso esta semana. Ele disse que quer garantir que a ajuda possa entrar em Gaza, mas que precisamos fazer isso de forma responsável para garantir que não caia nas mãos de terroristas. Então, isso é algo em que a administração está trabalhando ativamente. E quando tivermos uma política definitiva para anunciar sobre isso, certamente poderemos informar vocês. Sobre esse esforço dos Estados Unidos de assumir a distribuição de ajuda em Gaza, excluindo Israel, mas também organizações internacionais, disseram que esse esforço militariza a ajuda. Eu rejeito essa caracterização, seja lá de quais grupos você está citando. Kelly. Obrigada. Quero voltar ao assunto da primeira-dama Melania Trump lidando com crianças em lares adotivos. Esse é um componente importante na vida americana. Ver o que acontece com o futuro das crianças, especialmente em lares adotivos. Você pode explicar a importância desse desenvolvimento entre a primeira-dama e o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano? Sim, com certeza. São milhões de dólares que serão destinados a um programa que ajuda essas crianças a fazerem a transição do sistema de adoção para terem vidas produtivas e positivas. E gostaria de compartilhar uma história pessoal, já que você perguntou, se me permite. Espero que a primeira-dama não se importe. Eu estava em um evento na Flórida no ano passado. E fui abordada por um senhor que era pai adotivo, e ele havia acolhido, acho que 6 ou 7 crianças em situação de adoção. E ele conversou comigo. Ele me reconheceu pelo meu trabalho na campanha do presidente Trump na época. E o menininho que estava com ele falou sobre o relacionamento pessoal que tinha com a primeira-dama Melania Trump e sobre a conversa que ela teve com ele. E como ela realmente o incentivou a ser o melhor que ele podia ser durante o seu primeiro mandato aqui na Casa Branca. E como, mesmo depois que ela e o presidente Trump deixaram a Casa Branca, ela continuou mantendo contato muito próximo com esse jovem em situação de adoção. Foi um momento comovente que nunca vou esquecer. E isso mostra o coração dessa primeira-dama e o grande trabalho que ela está fazendo pelas crianças em situação de adoção. E este certamente é um anúncio muito importante, que eu sei que o nosso secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano está especialmente animado. E com certeza podemos fornecer todos os detalhes desse programa para vocês. John. Muito obrigado, Caroline. Quero te perguntar sobre o acordo comercial que o presidente anunciou ontem com o Reino Unido no que diz respeito ao setor automotivo. O grupo comercial que representa as 3 grandes montadoras aqui nos Estados Unidos acredita que isso pode colocar as 3 grandes montadoras em desvantagem competitiva. O que o grupo comercial diz é que agora será mais barato importar um veículo do Reino Unido. Um pouquíssimo. Conteúdo americano do que um veículo em conformidade com o uso importado do México ou do Canadá, com apenas 50% de conteúdo americano. Qual é a sua resposta a essa crítica vinda desse grupo comercial? Bem, antes de tudo, vamos deixar claro o que esse acordo faz. Ele estabelece uma tarifa de 10% sobre as importações de automóveis para os primeiros 100 carros que são importados para os Estados Unidos. 100.000 carros, obrigado. Isso seriam pouquíssimos carros. 100.000 carros importados do Reino Unido. Depois de 100.000 veículos, a tarifa volta a subir para 25%. E, quanto ao Estados Unidos, a nossa indústria automobilística, o presidente quer colocá-los na melhor posição possível para competir. E, aliás, se eles produzirem veículos aqui mesmo nos Estados Unidos da América, não enfrentarão nenhuma tarifa. Eu diria que, de todas as indústrias, o presidente passou mais tempo conversando e ouvindo as preocupações da nossa indústria automobilística aqui no país. Ele os escuta, ele acredita neles. Ele quer ver eles produzindo seus veículos aqui nos Estados Unidos da América. Esse também é um bom acordo para eles. Esse é um modelo para veículos europeus. E asiáticos também, o que estamos vendo sair do acordo comercial do Reino Unido com os Estados Unidos. Olha, todos esses acordos serão feitos sob medida. O presidente disse isso desde o começo. É muito apropriado que o primeiro acordo comercial tenha sido anunciado entre os Estados Unidos e o Reino Unido, um dos nossos aliados mais antigos e importantes. Mas cada país tem preocupações e desafios únicos em relação à indústria americana.
Precisamos abrir mercados em todos os países. E, obviamente, as necessidades são únicas. Então, nossa equipe de comércio está analisando cada país e as vantagens que podemos buscar para as indústrias e trabalhadores americanos, claro. Feliz Dia das Mães. Ah, obrigada. O presidente disse ontem que falaria com Zelensky em breve. Essa ligação aconteceu ontem ou esperamos que aconteça em breve? A ligação aconteceu ontem. O presidente Zelensky ligou para o presidente para lhe dizer que o acordo da crítica ao minerais havia sido aprovado pelo parlamento da Ucrânia. Conversei com o presidente sobre essa ligação. Ele disse, foi muito boa e produtiva. E claro, o acordo de minerais críticos é ótimo para a Ucrânia, mas também, é claro, para os Estados Unidos da América e para os nossos contribuintes aqui. Foi uma boa ligação. E eles também falaram, claro, sobre o cessar-fogo que o presidente propôs, o cessar-fogo de 30 dias entre a Rússia e a Ucrânia, que sabemos que a Europa apoia e esperamos que ambos os países concordem. Esperamos que o presidente Putin há alguma chance de que ele se encontre com Trump enquanto estiver na região? O presidente respondeu isso ontem. Isso não vai acontecer. Recebeu alguma reação de Zelensky ou Putin sobre a proposta de cessar-fogo? Está satisfeito com a reação a essa proposta? Até onde sei, não. Mas se houver reação ou atualização, tenho certeza de que vocês ouvirão do presidente. O presidente demitiu a bibliotecária do Congresso. Por que ele decidiu fazer isso? Sentimos que ela não atendia às necessidades do povo americano. Havia coisas bastante preocupantes que ela fez na biblioteca do Congresso em nome da DEI, colocando livros inadequados na biblioteca para crianças. Não acreditamos que ela servia bem aos interesses dos contribuintes americanos. Por isso, ela foi removida do cargo e o presidente, dentro de seus direitos, fez isso. John. Obrigado, Caroline. Dia das Mães para você. Obrigada. O presidente Trump fez campanha, prometendo entregar o maior corte de impostos da história, recebeu mais de 70 milhões de votos. Agora, há um pequeno grupo de obstrucionistas na bancada republicana, dizendo que não vão apoiar o pacote de corte de impostos dele. Você acabou de dizer que aqueles que não apoiarem serão responsabilizados. Como você descreveria o que significa ser responsabilizado? Olha, eu acho que eles serão responsabilizados pelos eleitores de seus respectivos distritos, caso escolham votar a favor de um aumento de impostos, na ordem de 4 trilhões de dólares, o que aumentaria os impostos em milhares de dólares por família neste país. O presidente tem um grande instinto político. É por isso que ele está de volta ao Salão Oval, e o Capitólio deveria seguir seu exemplo. Quanto ao presidente, ele vai assinar ordens executivas mais tarde. Estamos à disposição para fornecer mais informações sobre essas ordens, se quiserem. Obrigada pelos votos de Dia das Mães e Feliz Dia das Mães para todas as mães presentes. E não se esqueça de ligar para sua mãe neste domingo. Até mais, tenham um bom final de semana.